Olá, meus amigos e minhas amigas da Diário do Brasil. Nós estamos iniciando mais um programa Enfoque Esportivo, diretamente dos nossos estúdios no Jardim Ferraz, na nossa querida Bauru. Bem, estamos gravando na segunda-feira o programa, ainda de ressaca, né? Depois do jogo de ontem, que o Brasil acabou desclassificado, né? E, na verdade, o Brasil inteiro empolgado, que vamos, mas sempre a pulguinha atrás da orelha nós tínhamos. Eu estou aqui hoje com um dos jornalistas que eu mais gosto, não só como amigo, mas como profissional, um cara que conhece tudo de futebol, basquete, vôlei, eu sempre falo, é um jornalista perfeito. Então, fiz tudo para trazê-lo hoje, ele já esteve aqui, e vocês vão perceber que realmente ele encanta quando fala, né? Sabe tudo, estudioso, é um gênio, né? Aliás, já falei com alguns amigos de São Paulo, falei com o Zancopé Simões, né? Zancopé, trabalhou na Bandeirantes há muito tempo, é um cara que eu gosto muito, né? Hoje faz só FM. As rádios de São Paulo não descobriram ainda um dos gênios do jornalista esportivo, né? Jornalismo esportivo, né? Que é o Rafael Antônio. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, Faria. Sempre um prazer voltar aqui a essa casa, Diário do Brasil, uma casa que eu tenho um enorme carinho, um enorme respeito. E vamos tentar passar para as pessoas, principalmente, eu acho muito importante isso, porque na Copa do Mundo acontece um efeito muito legal e eu acho que o Brasil não pode perder essa essência. A Copa do Mundo é ainda um evento que une o país. A gente vive um país hoje tão dividido. A Copa ainda une as pessoas se confraternizam, se reúnem, fazem o churrasquinho, tomam a cervejinha, assistam, celebram. Então acho que o Brasil não pode perder essa essência. Mas é importante que o futebol brasileiro não pare no tempo. O futebol brasileiro, ele nos últimos anos, ele tem dado sinais que ele precisa rever alguns conceitos. E essa Copa não foi diferente. Não é à toa, Faria, que a gente não ganha de um europeu em mata-mata. Eu vou fazer essa pergunta. Você se lembra qual foi a última vitória do futebol brasileiro em mata-mata numa Copa do Mundo contra europeu? Em mata-mata. Fase de classificação não vale. Mata-mata. Não lembro. A final de 2002. Nós ganhamos, na ocasião da Alemanha, por 2-0. Conquistamos o pentacampeonato. Então, eu vou rapidamente aqui trazer os dados. É o último, 2006, pegamos a França, ainda éramos protagonistas no futebol mundial, perdemos de 2-0. Foi o jogo da polêmica da meia do Roberto Carlos, 2006. 2010, na África do Sul, perdemos para a Holanda por 2-1 e até hoje o Felipe Melo é crucificado. 2014, fatídico, 7-1 da Alemanha, depois 3-0 para a Holanda na disputa do terceiro lugar. Aí a gente vem para 2018, na Rússia, a gente perde da Bélgica. 2022, a gente perde da Croácia e agora, 2026, a gente perde da Noruega. Então, isso não é uma coisa, não é um aborto da natureza. Acontece, já vem acontecendo muito. Sistematicamente, de 2002 para cá, o Brasil, e o que é mais agravante, no começo a gente perdia para seleções protagonistas. Agora, a gente está perdendo para seleções que estão no máximo no nosso nível. Croácia. Nós já ganhamos o Japão com as calças da mão, né? Aí, exato. O jogo contra o Japão já foi complicado. Eu estava dizendo para vocês que aí vocês viram essa enciclopédia, né? Essa enciclopédia. E não tem Google nem notebook aqui, não. Não está na cabeça mesmo. Por isso que eu gosto dele, converso muito com ele e o Rafinha é fora da curva, fora da curva. Agora, fala para mim ontem, eu acho que o Brasil já, a gente comentou até nos bastidores, já na hora de levar. Eu acho que tem muito de politicagem, muito de empresários. Esse que é o mal do futebol brasileiro. Um dos males, né? Um dos males. Eu acho que esse é o mal do futebol brasileiro. São os interesses empresariais, econômicos, que ficam acima dos interesses da seleção brasileira. Eu vi agora aí, vendo até aqui, tinha visto antes e vi aqui, nos bastidores, aqui no nosso jornalismo, mostrando, não sei de quem era, quem estava falando, que existe uma figura aí que eu nunca nem tinha,
imaginado que o Gilmar Mendes tem um filho que parece que faz É empresário, de futebol e está onde o pai dele também acho que tem faculdade, que era no Mato Grosso, né? Acho que é de lá. Então, esse empresário que é o filho do Gilmar Mendes, famoso Gilmar Mendes, então ele teria influenciado em algumas convocações e isso prejudica realmente o futebol. Isso é ruim, Faria. Olha, eu me lembro bem, em 2010, o Muricy Ramalho estava na crista da onda, era considerado o melhor técnico da seleção brasileira na época, e o presidente era o Ricardo Teixeira. Sim. Que depois acabou saindo. Você vê, você começa a mergulhar no mundo da CBF, a CBF não consegue ter um presidente por mais de 4 anos, porque está sempre envolvido em escândalo. Isso. Então, a gente precisa começar a moralizar a entidade aí. A CBF precisa resgatar essa credibilidade. E eu me lembro na época que o Muricy estava empolgado com a possibilidade de ser técnico da seleção, aí ele teve um jantar com o Ricardo Teixeira. Sim. E depois desse jantar, o Muricy chegou para a imprensa e falou, eu não aceitei. Exatamente. Então, eu não quero entrar no mérito aqui se o Ancelotti aceitou ou não entrar no esquema. Eu acho que não é esse o principal foco. Mas eu entendo que seleção brasileira tem que jogar os melhores. E se você fazer uma análise fria dos 26 que foram convocados para a Copa do Mundo, não eram os 26 melhores jogadores do futebol brasileiro. Sim. Teve muito jogador de qualidade que não foi convocado. Óbvio que eu tenho uma preferência, você pode ter outro, mas o torcedor pode ter tem aquele outro. Que é a preferência comum ou da maioria. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente não ficar divagando. Você pega o Matheus Pereira do Cruzeiro, que está matando a pau no Campeonato Brasileiro. E é o único meia, realmente, no futebol brasileiro. Na minha concepção, ele teria um espaço, porque faltou exatamente o jogador com a característica dele ali na seleção brasileira. Eu acho que hoje ele vive um momento muito melhor do que o Lucas Paquetá. Sim. Aí você pega a convocação do Ancelotti, ele convoca 4 jogadores do Flamengo. E aqui, eu não sou clubista. Se você perguntar para mim, qual que é o goleiro que você gostaria que levasse? Eu falaria o atual goleiro do Palmeiras, que vive o melhor momento, o Carlos Miguel. Ele vive o melhor momento no futebol. Ele vive o melhor momento que o Alisson, que o Ederson, que o Everton. Ele não foi convocado, mas ok, a preferência do treinador. Então, você pega o Casimiro, que é um jogador que foi muito criticado, por quê? É um jogador que já não consegue mais entregar aquilo que ele entregava há 5, 8, 10 anos atrás. E na posição dele também exige muito empenho, muita correria, ele não aguenta mais. Ele não consegue mais acompanhar, ele não consegue acompanhar os caras no treino. Isso. Ele não consegue acompanhar os caras. Chega o jogo, começa a partida, ele dá a primeira butinada, ele leva o amarelo, ele já fica limitado. Se você pegar o gol do Japão, houve o erro do passe do Danilo, que, diga-se de passagem, hoje é reserva no Flamengo, mas é titular na seleção brasileira. O Casimiro, ele não consegue acompanhar, ou ele não pode fazer a falta, dar o combate no japonês. Porque já tinha cartão amarelo. Já tinha cartão amarelo, o japonês chuta pro gol e marca o gol do Japão, e aí foi aquele perereco para ganhar do Japão. Aonde eu estou querendo chegar? Aqui no Brasil nós tínhamos melhores elementos, mas eles foram preteridos porque houve uma escolha por jogadores que, no meu entender, não estavam vivendo o melhor momento da carreira. O Matheus Pereira era para ter meia, o único meia hoje. Meia mesmo. Nós não tivemos um camisa 10 pensante. O homem que pensa o jogo no meio de campo. O Matheus Pereira realmente do Como um dia foi o Zico, como um dia foi o próprio Paulo Henrique Ganso. Sim, vai falar um cara mais recente, né? Mas o Zico, né? Um cara que tinha a qualidade, a excelência do Paulo Roberto Falcão, do Rivaldo. Que pensa por aí vai. Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador que jogava tanto pelo meio, mas caía também pelas beiradas. Criava, tinha habilidade. Agora, o que mais me preocupa, Faria, até pra gente... O próprio Pedro do Flamengo. Para mim, dos 4 do Flamengo, eu não convocaria ninguém. Eu convocaria o Pedro. O melhor jogador brasileiro, no meu entendimento, do Flamengo é o Pedro. O Pedro. E ele não levou o Pedro. Faltou um cara, pelo menos como opção. Mas ele ficou um ano. Ele estava um ano no Brasil, pelo menos no Brasil, entre aspas. Né? Ele ficou na Europa vendo os jogos tal, do nosso técnico. Então, eu acho que ele faltou ele focar mais no futebol brasileiro, né?
entender mais futebol brasileiro. O futebol brasileiro e as características de cada jogador. Nós falamos em dois, o Matheus Pereira e o Pedro. Outros podiam ter. Gerson, que jogou também, no Flamengo, que estava no Cruzeiro também. O Gerson do o Flamengo. Andréas Pereira, do Palmeiras. Eu estou citando alguns nomes e repito, gente, não se trata de clubismo. Exatamente. Não se trata de clubismo. Todo mundo sabe que eu sou corintiano, faria corintiano. Eu já falei 2 do Palmeiras aqui. Exatamente. Mas é a questão que são as políticas que acontecem na CBF. Então, eu não sei se agora vai desvendar esse mistério de quem é mesmo que mandava. E se o Lancelotti, que né, todos falam que ele era o homem que é realmente um dos maiores técnicos do mundo. Pelo menos um dos que mais conquistaram títulos no mundo. É bom a gente citar, Faria, que a carreira dele é consagradora em clubes. Em clubes. A seleção brasileira foi a primeira experiência dele como treinador em seleção. Mas como treinador ele era bom. Eu não questiono a capacidade do Ancelotti. Inclusive, eu defendo, Faria, que ele deve permanecer por 4 anos. Sim, a gente agora tem que ter uma continuidade. Mas agora, eu quero dizer o seguinte, o treinador só é treinador de uma seleção quando é bom treinador de clubes. Perfeito. Então, tem que para chegar. No caso de grandes treinadores, o Ancelotti era considerado um grande treinador. Então, mas ele chegou no Brasil há 1 ano só, ele não viu base. Eu acho que ele ficava mais na Europa do que no Brasil. Ele, inclusive, na verdade, ele mora no Canadá, né? Ele é casado com uma canadense, mora no Canadá e ficava alguns períodos do mês aqui no Brasil. Um ponto que eu acho que é importante a gente destacar sobre o Ancelotti. Eu acho que a gente não pode aqui fazer agora a caça às bruxas, perdemos por isso, por aquilo. Eu vejo o pessoal, perdemos porque erramos o pênalti. Isso é circunstância de jogo. O goleiro falhou, isso faz parte do jogo de futebol. O gol só acontece se há um mérito de um atacante ou a falha de um elemento. Do goleiro, do defensor, isso faz parte. Eu discuto muito a maneira do Brasil jogar. Ontem me assustou um jogo contra a Noruega, que tem bons jogadores, inegavelmente, além do Haaland, tem também ali no meio campo. Aquele meia lá. Meio campista muito bom. Mas me assustou quando você pega a estatística final do jogo. Você vê lá, Noruega com 60% de posse de bola. A essência do futebol brasileiro foi sempre nós propormos o jogo. Até pela nossa qualidade técnica, pelo talento, pelo individualismo dos nossos jogadores, sempre o Brasil foi o time com mais posse de bola. Sim. E aí ontem foi uma escalação do Ancelotti reativa. Ele esperou a Noruega jogar, quando eu acho que tinha que ser o inverso. Então, o Ancelotti ele tem um pouco da escola italiana. A escola, se você pegar as seleções da Itália, mesmo que foram campeãs, eram seleções onde a defesa prevalecia. Talvez pelo desconhecimento dele do futebol brasileiro, que a gente está citando aqui, ele fez essa escolha. Eu vou fazer um time mais defensivo, com um estilo mais italiano, mas eu acho que não dá. No futebol brasileiro não dá certo. Esse eu acho que é um conceito que ele tem que rever nos próximos 4 anos. Porque ele tem material humano. Se ele começar a analisar o futebol brasileiro, as novas promessas, ele tem um material humano que ele dá para fazer uma seleção ofensiva. Não falta também, Rafael, mais atenção na base, para a base. O Brasil, há quantos anos não ganha nada na base? Você tocou num ponto fundamental que eu não vejo ninguém da grande crônica falar. Para a base, não fala. O Brasil, nos últimos 10 anos, 8, 10 anos, ele ficou fora de 2 mundiais sub-20. Ele não conseguiu classificação. Embora o Brasil tenha conquistado 2 medalhas de ouro olímpicas, em 2016 no Brasil e depois na pandemia no Japão, a última Olimpíada, em Paris, ele não conseguiu classificação. Então, o que acontece? Hoje, existe uma escola de formação de treinadores, que inclusive para você ser treinador da categoria de base, você tem que fazer o curso. Sim. Eu acho que esse é no Rio de Janeiro. Esse é um ponto que a CBF tem que rever, porque a gente está formando muito treinador na base com essa mentalidade de futebol europeu. E eu acho que o Brasil, eu converso muito com estudiosos de futebol, a gente não pode perder a nossa maior essência, que é o talento individual, que é o menino que jogava futebol no campinho de terra, jogava na rua, que tinha o drible como excelência, o talento, o improviso. Isso. O Brasil não pode perder isso. Se a gente perder isso, o que sempre fez a diferença do futebol brasileiro para as demais seleções do mundo todo foi exatamente isso.
Só que nós estamos caminhando no processo inverso. As outras seleções estão evoluindo taticamente, a gente parou no tempo e pior, a gente está querendo copiar um modelo que não é bem sucedido para nós. Que era o que perdia para a gente. Exatamente. O Brasil, quando ganhava, sempre ganhava desse estilo aí. E a gente tem ainda, Faria, alguns lampejos. A gente tem que citar. Você pega o Vinícius Júnior, ele é um bom jogador. Ele é um bom jogador. Ele, no jogo contra o Marrocos, numa jogada individual dele, nós marcamos o gol. Ele fez uma jogada espetacular contra o Japão. Nós temos ainda o Neymar inteiro. Não o Neymar que foi para a Copa do Mundo, que foi lesionado. Mas o Neymar, o antigo Neymar, tinha esse diferencial, esse talento. Nós temos que trabalhar isso. Nós temos meninos na base que podem fazer isso. Só que nós precisamos dar espaço para a base. Então nós precisamos melhorar o conceito das categorias de base no Brasil. E outra coisa, no meu entendimento, que é fundamental, Faria. Nós precisamos rever a questão do intercâmbio no futebol brasileiro. Na minha visão, hoje nós temos muito estrangeiro jogando no Brasil. E isso prejudica o nosso futebol. Devia limitar estrangeiro para ontem. Eu acho que esse campeonato brasileiro não dá mais. A partir do próximo, os clubes vão chiar, porque eles disputam Libertadores, Sul-Americana, mas eu acho que a gente tinha que limitar. Por quê? Porque a gente está tirando o espaço muito das novas promessas do futebol brasileiro. O que acontece hoje? Vamos falar na prática. Um argentino, como um Garro, custa mais barato que você repatriar um jogador brasileiro que joga na Europa ou no Oriente Médio. Sim. Por causa da moeda. Então você trazer um argentino, um colombiano, um equatoriano, que tem uma boa qualidade, é mais barato e mais fácil do que você investir no próprio jogador brasileiro. Aí o que acontece? O que está acontecendo? Está havendo uma inversão na pirâmide. A gente está qualificando a seleção equatoriana, a seleção Argentina, a seleção paraguaia. Você vê que o Paraguai chegou, eliminou a Alemanha. Exatamente. O Equador ganhou da Alemanha. Né? Então a gente está qualificando as seleções sul-americanas. Esses jogadores estão jogando aqui no Brasil. A gente continua sendo protagonista na Libertadores, nas competições continentais, mas em termos de seleção, eu vou dar um dado que talvez o telespectador não parou para pensar. Nos últimos 4 anos. O Brasil, nos últimos 4 anos, ele não conseguiu chegar a uma semifinal de Copa América. Ele ficou em 5º lugar junto com o Paraguai nas eliminatórias. Ou seja, em termos de continente, a nossa seleção está atrás da Colômbia, está atrás do Equador, está ali no mesmo nível do Paraguai e estamos atrás da Argentina. E o Uruguai também tem uma boa seleção, mas foi mal nessa Copa por problemas internos. Os jogadores racharam com o treinador lá, o Louco Bielsa. Exatamente. Então, a gente precisa começar a pensar nisso. Eu defendo essa tese. Você tem que limitar, porque hoje tem... Você pega, a gente estava falando lá fora, o Garro é a grande liderança técnica do Corinthians. Você vai para o Flamengo, é o Arrascaeta. Exato. Você pega outras equipes, o Flaco Lopes hoje é um dos destaques do Palmeiras. Estou citando os principais. Só jogadores estrangeiros. Você pega o Atlético Mineiro, tem uma penca de jogadores estrangeiros. O Cruzeiro também tem os seus. Então, a gente está tirando o espaço do jogador brasileiro e a gente está fortalecendo os nossos rivais sul-americanos. Você acha que devia em cada clube ter 2 ou só 2, por exemplo? Eu acho que 3, 4, você limitar, eu acho que está ok. É um problema que não acontece só no Brasil. Mas se vier os 4, pode jogar os 4 ou não? Não, você pode fazer, pode jogar 3, pode entrar um depois. Aí os clubes debatem. Aí você promove. Você tem 4 estrangeiros no clube, mas só pode jogar por jogo 2. Você pode tirar um por outro, mas 2. Você tem que promover esse debate. É uma ideia. Você sabe qual é o meu receio? É que aconteça no Brasil o que aconteceu na Itália e está acontecendo na Alemanha. Seleções campeãs mundiais que perderam a força com as suas seleções. A Itália não vai na Copa, não vai para uma Copa do Mundo desde 2014. Ela ficou fora 2018, 2022, 2026. Por quê? Porque enfraqueceu muito a seleção. Você pega o campeonato italiano, praticamente só tem jogador estrangeiro. Só tem jogador estrangeiro na Itália. A Bundesliga na Alemanha, que hoje é uma das ligas mais fortes do mundo. O que choveu de africano, asiático e jogadores de outros países da Europa enfraqueceu a seleção da Alemanha. Então, é um efeito
que ele não acontece a curto prazo, mas a longo prazo você vai começar a sentir. Exatamente. E o Brasil parece que não. Mas ele está dando sintomas a cada Copa do Mundo, que a gente faz essa análise de 4 em 4 anos, a cada ciclo a gente está sentindo esse sintoma. Que falta valorizar os nossos jogadores. A base tem espaço. A base tem espaço. Isso é fundamental. Mesmo no interior, o Noroeste tinha esquecido a base. Agora vai começar a base. Eu estava conversando ontem, assim, passando, batendo um papo antes de ontem, que o Noroeste começou a montar também, né? A estrutura hoje é maravilhosa. Já tem um campo novo, tá tudo bacana, legal. Não tem o que falar. Né? Ele realmente, nós temos a base, a diretoria priorizou. E é o que vai sustentar o Noroeste. No futuro. Vai começar a estourar jogador, vai vender. Exatamente. Hoje o Noroeste tem um sub-15, um sub-17. É o que o Novo Horizontino, Mirassol, Ferroviária e tantas outras equipes menores, de cidades menores, fazem no futebol brasileiro. Só que é preciso que esses meninos, ao chegarem aos 20 anos de idade, eles tenham espaço. Isso. O problema é que hoje não está tendo espaço nos grandes clubes. E a base também não tinha. Ontem eu estava conversando com o Vaguinho, no sábado. O Vaguinho está lá no Noroeste cuidando. Sim. Então eu gostei da conversa com o Vaguinho. O Vaguinho falou, Faria, nós vamos priorizar, a diretoria vai dar força. Ele quer carta branca para tocar. Porque se começar, empresário já começar a pôr, não adianta empresário chegar e querer que o Noroeste, eu acho que agora vai moralizar. Com a família Mandalite ali dando as cartas, né? Eles estão investindo bastante. Diz que montar o centro de treinamento nosso, eu ainda não fui lá ver. O Vaguinho disse que não perde para nenhum centro de treinamento de time grande do Brasil. Vou mais. Outro dia eu conversei com o Vaguinho lá no clube, vou muito ao clube. Ele falou: olha, eu trabalhei na Ponte Preta e no Guarani. Na Ponte Preta e no Guarani não tem a estrutura que tem aqui. Não é só o campo de jogo. É questão de academia, é acompanhamento de nutricionista. Tudo. Né? Alimentação. Acho fundamental ter o psicólogo também para os jogadores de futebol, porque boa parte tem problemas familiares. Né? São extra-campo, né? Exato. Tudo isso é importante para o crescimento do atleta, até para que o jogador ele aprenda a lidar com a fama, com o sucesso e também com os fracassos. Isso. Que faz parte do esporte. Eu gostei. O Vaguinho disse que está tudo encaminhando para... Ele falou isso aí. Falou, Faria, a estrutura que a diretoria deu hoje para nós trabalharmos, não tem... os grandes, não perde para os grandes clubes aí. Os clubes do interior, né? Mirassol, Novo Horizontino, que evoluíram quando criaram base. Exatamente. Quando criaram, esse é o caminho. E o nosso futebol, a seleção, ela precisa ter esse olhar para a base. Isso. Se os times começaram a criar base... Se não tiver, Faria, a gente vai ter fracasso em cima de fracasso. Hoje não tem isso. Eu lembro que no passado aí, né? Os caras ligavam pro Bolão, porque o Bolão cuidava. O Bolão sabia de toda a base do Noroeste, Matsubara. No interior não tinha esse trabalho de base. O Bolão já fazia. Então os caras da CBF, foi aí que daqui saíram craques, foram Picolé, Baroninho, saíram daqui quando? Quando realmente a base... Mas eles tiveram o espaço que hoje o jogador precisa ter no profissional. Não tá naquela época não traziam tanto estrangeiro como trazem hoje. Exatamente. Eu acho que você tem razão. Aí, o caminho é esse aí. Nós fazemos Nós precisamos reverter a pirâmide. Agora fala para mim, vamos falar de Copa do Mundo agora. Quem chega? Cara, essa é uma boa pergunta. Você sabe que eu tava apostando muito numa final França e Argentina, mas depois que eu vi Argentina e Cabo Verde, eu tô receoso em relação à Argentina. Acho que a Argentina não tá tão poderosa assim, não. É um time que tem uma Messi dependência gigantesca. Pensa tudo no Messi, né? Tudo é o Messi. Joga em função dele. Se marca muito o Messi, ou ele não tá num dia feliz... A Argentina pode cair fora. Então, eu acho que a França está na final, pelo menos eu... eu vejo só uma seleção, tecnicamente falando, em condições de tirar a França. Mas óbvio que futebol é 11 contra 11. Eu vejo a Espanha, mas eu não sei se a Espanha... Nós estamos gravando aqui o programa antes do jogo de Espanha-Portugal. Eu não sei, de repente Portugal tira a Espanha. Nós estamos gravando o programa na segunda-feira. E daqui a pouco tem o jogo
Espanha e Portugal. Então, assim, hoje o futebol, Faria, está muito nivelado. Tanto é que a Noruega consegue encarar o Brasil de igual para igual, o Japão consegue encarar o Brasil, Cabo Verde consegue encarar a Argentina. Isso, Você vê, a população de Cabo Verde é um pouco maior que a população de Bauru. Exatamente. Tem 550 mil habitantes. 550 mil habitantes, Então, o futebol hoje, ele é muito nivelado, ele é muito voltado à base do estudo. O futebol hoje é um jogo estratégico, onde você tenta aproveitar da melhor maneira possível o que você tem de bom e tenta neutralizar o que o adversário tem de bom. Repetido, porque às vezes o telespectador não entendeu. Cabo Verde, esse time que endureceu aí para a Argentina, tem 550 mil habitantes. É um arquipélago com várias ilhas ali entre a costa brasileira e a África. Tem 550 mil habitantes. Você pega Bauru e você soma Bauru, Jaú, Piratininga, Agudos, um pouquinho de Jaú, já dá população. Já dá população de Cabo Verde. E endureceu o jogo para a Argentina. Exato. Então são jogos, eu acho que hoje, realmente, mas eu acho que França vai. Para mim, a grande favorita, inclusive, para levar a Copa. Isso, eu acho que França já está na final. Deve ir para a final, né? Pelo menos, Eu acho que a diferença da França para as outras seleções é que a França tem elenco. Então, um craque, uma estrela não está bem naquele jogo, o técnico tem como mexer. Foi o que aconteceu contra o Paraguai. Você vê como o futebol está nivelado. O jogo França e Paraguai, o Paraguai montou uma estratégia que anulou o time da França. Sim. O todo-poderoso time da França. A França teve que suar sangue, teve um pênalti a favor e aí conseguiu a vitória por 1-0. O ataque da França, né? É muito bom. Forte. Mas foi anulado pela defesa do Paraguai. Porque marcaram bem, né? Marcaram bem. Cuja base é o time do Palmeiras. Gustavo Gomes, o Maurício, que é brasileiro, mas como ele tem avós paraguaios, se naturalizou paraguaio, porque não tem espaço aqui no Brasil para jogar a Copa do Mundo. Né? Exatamente. Bem, estamos no fim do programa. Quero agradecer mais uma vez o Rafael Antônio, esse grande conhecedor do futebol, né? E a grande imprensa do Brasil não descobriu ele aqui ainda, né? Mas eu tô feliz aqui, Faria. Deixa eu quietinho aqui. Mas se for para lá é melhor. Para nós é melhor. Hoje, com o mundo da internet, a gente vai que vai. Mas a grande imprensa, né, tá lá, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, né, para poder viajar o mundo inteiro, né, e mostrar o seu conhecimento. Eu acho que você tem um conhecimento, um grande conhecimento, sobra conhecimento para fazer só estarmos aqui em Bauru. Você pode fazer para o Brasil inteiro. O Brasil merece você e você merece o Brasil. Mas é legal, Faria. É sempre um prazer voltar aqui nessa casa. É sempre bom falar de futebol. Onde você já esteve aqui trabalhando com a gente, claro. Tenho enorme satisfação de sempre voltar aqui. Eu sempre falo que aprendi a fazer televisão aqui. Nós trabalhamos juntos. Aprendi a fazer televisão aqui. E nós aprendemos muito com você, porque você desde jovem, né? Ainda é jovem, né? Mas quando começou, já ensinava muito para nós. Obrigado, viu, Rafael? Eu que agradeço, Faria. Um abraço para você, um abraço ao telespectador da Diário do Brasil, um abraço a toda a direção aí. Que vocês continuem essa trajetória bacana. Eu acho muito legal. Eu sempre sou um defensor da imprensa local. É a imprensa local que divulga, que motiva, que propaga as coisas da nossa cidade e da nossa região. Exatamente. Obrigado, Rafael. Obrigado, minha equipe, a Bela e toda a nossa equipe trabalhando aí. E obrigado a você, telespectador, que é a razão de ser desse programa e faz dele uma das maiores audiências esportivas do interior de São Paulo. Obrigado a todos. Obrigado principalmente a um grande amigo que eu tenho. E repetindo, tudo que nós falamos aqui, as pessoas às vezes não vai ouvir esse programa lá na quinta, na quarta, na sexta. Estamos gravando o programa na segunda-feira. Daqui a pouco tem Espanha e Portugal. Espanha e Portugal e o bicho vai pegar. Para falar a verdade, eu vou torcer para Portugal. Eu acho que o Brasil vai torcer para Portugal. Muito até pelo Cristiano Ronaldo, pelo exemplo. Porque nós somos descobertos por português. Tem toda essa ligação. O meu avô é português. O avô da minha esposa, o meu avô eu não conheci. Porque meu pai veio da Bahia com 16 anos, nós éramos pobres, meu pai nunca pôde ir para lá, né? Foi uma vez só que o patrão dele pagou para ele ver os pais, né? Nunca mais viu os pais, coitado. Eu levei ele agora há pouco tempo para lá, mas os meus avós já tinham morrido. Então eu não conheci meu avô português.
que era o Antônio, né? E o Antônio Faria. Antônio Faria ali, e eu, o Antônio Faria Neto. O vô da minha esposa, esse eu conheci, o velho Virgílio. Ora, pois. Era português, mas fantástico. Veio fugido de Portugal lá, ele aprontou com a namorada e veio embora para cá. Eita, tempo bom. Obrigado, então, a você, telespectador, e agradecer a um grande amigo que eu tenho, que é meu amigo Jesus Cristo, sempre apoiando, incentivando, né, estimulando, né? Jesus, segura a barra do Brasil, que a coisa está braba, hein? Grande abraço, até a próxima.